Olá, hoje é terça-feira, 24 de junho, chegamos à nossa terceira edição do dia. E nesta edição, a gente vai mergulhar num material que traz uma denúncia bem forte, sabe? A de um genocídio que estaria acontecendo em Gaza. A fonte que a gente analisou, ela explora alegações de cumplicidade assim, de potências globais, fala de censura e do que descreve como uma desumanização sistemática do povo palestino. O nosso objetivo aqui é examinar esses pontos levantados no material, com foco especial em duas coisas que a fonte destaca muito: o suposto uso da fome como arma e esses processos de desumanização que são relatados ali. Então, o ponto de partida do artigo já é, sim, impactante. Ele argumenta que o que acontece em Gaza não seria um conflito comum, mas sim um genocídio, transmitido ao vivo. Exato. E para sustentar essa ideia, o texto aponta para uma desumanização que descreve como sistemática. Cita até exemplos, Sim, cita. Menciona declarações que teriam sido feitas por oficiais israelenses usando termos como animais humanos para falar dos palestinos. É bem pesado. Muito pesado. E é interessante ver como o artigo constrói esse argumento da desumanização. Ele não trata como algo isolado. Como assim? Apresenta como um passo quase que indispensável para permitir a violência em massa. A fonte até faz paralelos históricos que estão lá no texto. Ah, sim. Menciona o apartheid na África do Sul, Ruanda, e o que descreve como extermínio indígena nas Américas, para argumentar que essa retirada da humanidade do outro é tipo assim, uma preparação para o que vem depois. E conecta isso com o que estaria acontecendo em Gaza. Segundo o relato, claro. Entendi. E sobre o outro ponto central, a fome como arma. O que o artigo diz especificamente? Bom, ele detalha o que seria uma manipulação na distribuição da ajuda humanitária. Então, uma entidade, a Gaza Humanitarian Foundation. O texto afirma que ela teria apoio de Israel e dos Estados Unidos. E qual seria o problema com ela, segundo a denúncia? A denúncia na fonte é que ela funcionaria como uma isca, sabe? Atraindo civis para determinados locais. Para que eles se tornassem alvos, é isso? Exatamente, para que se tornassem alvos. E os números que o material traz são, assim, assustadores. Quais números? Fala em mais de 330 mortos e quase 3.000 feridos só esperando por comida. E também menciona um levantamento da Wikipédia que se baseia na imprensa internacional, Uhum. Que apontaria para pelo menos 274 mortos especificamente nessas filas de ajuda humanitária. Nossa Senhora! E as consequências disso tudo? O artigo aprofunda? Aprofunda, sim. E o quadro descrito é desolador. Cita a denúncia do embaixador palestino na ONU, o Riyad Mansour. O que ele disse? Que a própria ajuda humanitária teria virado uma ferramenta para deslocamento forçado e punição coletiva. Quer dizer, ajuda usada contra as pessoas. Basicamente isso, segundo a denúncia citada. Aí tem o Euromed Human Rights Monitor, também mencionado, que descreve um ciclo de morte. Ciclo de morte. Pacientes morrendo não só pela violência direta, mas por falta de atendimento médico e fome extrema mesmo. E tem mais dados? Tem. Cita um estudo na The Lancet que indica uma queda, assim, brutal na expectativa de vida em Gaza, de 75 anos para algo entre 36 e 44. Nossa, menos da metade em alguns casos. Exato. E a Unicef, também citada, alerta para mais de 50 mil crianças em risco de desnutrição aguda. 50 mil crianças. É muito grave. E tem ainda o relato dos Médicos Sem Fronteiras, o MSF, Segundo o artigo, eles relatam padrões nos ferimentos, tiros para matar, na cabeça e tórax, e mutilações de propósito nas pernas de gente nas filas de ajuda. Que horror. O artigo traz alguma história pessoal para ilustrar isso? Porque os números são frios, Traz um testemunho bem forte do jornalista Ramzi Baroud. Ah, sim. Que, segundo o texto, relata ter perdido mais de 50 familiares. 50! Meu Deus. E a fonte tenta dar um contexto histórico também, sabe? Descreve a situação como parte do que chama de Nakba contínua. A Nakba, referindo à expulsão de 1948, Isso. Argumentando que essa expulsão, na verdade, nunca parou. Que continua até hoje. Entendi. E a questão da resposta internacional da mídia, o artigo comenta? Comenta sim. Aborda o que descreve como uma inação da comunidade internacional. E também um suposto silenciamento ou um viés na cobertura da mídia ocidental. Cita exemplos.
Menciona um alerta que saiu no jornal The Guardian sobre a perda de credibilidade do Ocidente. E também cita denúncias da Human Rights Watch e da Anistia Internacional sobre ataques contra civis e infraestrutura básica. E qual a conclusão central do artigo, então? Olha, o argumento que o texto parece martelar é: omissão é cumplicidade. E que chamar o que está acontecendo de genocídio seria um passo fundamental. É uma posição bem forte. Muito forte. Mas apesar desse cenário todo, o artigo termina com uma nota sobre a resiliência palestina. Cita um diplomata que teria dito algo como: estamos mais enraizados que as oliveiras romanas. Eu quero mudar um pouco o foco, porque as fontes que recebemos apontam para uma conexão meio preocupante. Enquanto a atenção mundial parece estar toda voltada para o confronto Israel-Irã, né? Sim, totalmente. Os materiais sugerem que isso pode ser, na verdade, uma estratégia, tipo, deliberada, para desviar o olhar do que continua acontecendo em Gaza. Então essa edição explora um pouco isso, como a geopolítica e, crucialmente, a manipulação da mídia podem estar moldando essa percepção toda. É uma leitura presente nos materiais, sim. Faz sentido. Fontes como o The Guardian, a New York Magazine, elas indicam que essa escalada militar recente, Certo. incluindo aqueles ataques apoiados pelos Estados Unidos a alvos iranianos, né, Sim, sim. coincidiu de uma forma muito conveniente com a intensificação das ações lá em Gaza. Conveniente é uma boa palavra. Pois é, e a gente está falando de um cenário onde o número de vítimas civis palestinas, segundo várias agências de direitos humanos, já passou de 30 mil. Isso desde outubro de 2023. 30 mil. É muita gente. É demais. Então, uma interpretação que aparece nos textos é que essa escalada toda seria uma forma de tentar recuperar, sabe, um certo capital simbólico internacional. Que ficou abalado, imagino. Exato, que foi bastante abalado pela destruição em Gaza. Entendi. E essa batalha, pelo que eu vi nos materiais, não é só no campo militar, certo? Eles falam muito da guerra de informação. Ah, com certeza. E é aqui que a coisa fica, para mim, bem interessante. Descrevem uma reconfiguração assim notável num ecossistema de mídia lá em Israel, Sim, uma mudança grande. que parece se inspirar em modelos tipo, sei lá, Fox News nos Estados Unidos. Exatamente essa comparação que fazem. A gente vê o fortalecimento de canais que são mais alinhados ao governo, né? Como o Canal 14. Isso, esse mesmo. E, ao mesmo tempo, uma pressão assim, crescente sobre veículos mais críticos, o Haaretz, por exemplo. Sim, o Haaretz é um caso citado. A pressão é real, a ponto da Federação de Jornalistas de Israel ter classificado isso como como foi mesmo, tomada hostil da mídia. Tomada hostil da mídia. É forte isso. É bem forte. E o resultado prático disso, né, conforme está detalhado nos documentos, é uma cobertura da mídia interna que muitas vezes passa ao largo, sabe? Do impacto devastador sobre civis palestinos. Tipo, ignora. Ou minimiza muito. A fome se alastrando, os ataques aos hospitais, a morte de dezenas de jornalistas. Mais de 60, se não me engano. Nossa. E aí, a narrativa que predomina internamente, segundo essa análise das fontes, foca muito na autodefesa, no trauma israelense do ataque de 7 de outubro. Entendo. Foco seletivo. Exato. Publicações como The Washington Post, The New Arab, elas apontam para o uso sistemático de desinformação para deslegitimar as fontes palestinas e até o uso de inteligência artificial para minar a empatia internacional. É o que algumas fontes estão chamando de ocupação digital. Ocupação digital. Essa expressão é impactante. E falando em percepção internacional, tratamento desigual, as fontes trazem um ponto sobre a questão nuclear que, nossa, salta aos olhos. A disparidade, né? Exato, a disparidade. Apontam que Israel, que tem um arsenal estimado ali entre 80 e 200 ogivas e está fora do Tratado de Não Proliferação, Isso. nunca sofreu fiscalização da IAEA, a Agência da ONU para a Energia Atômica. Nunca. Enquanto o Irã, que assinou o tratado, enfrenta inspeções assim rigorosíssimas. Exatamente. O The Guardian, por exemplo, não mede palavras, chama isso de hipocrisia ocidental. É uma acusação séria. E o que é fascinante é como essa peça, sabe, se encaixa no tabuleiro maior. As fontes argumentam que essas dinâmicas todas fazem parte de uma lógica geopolítica mais ampla. E nessa lógica, Israel funcionaria como uma espécie de
ponta de lança para uma coalizão ocidental, aí inclui Estados Unidos, Reino Unido e França. Certo, os aliados tradicionais. Isso, numa disputa global que também envolve os países do BRICS, por exemplo. Entendi. A coisa é bem maior. Bem maior. E aí há uma crítica forte à ideia de neutralidade nesse contexto todo. Citam relatórios da Human Rights Watch, da Anistia Internacional, que usam termos pesados como apartheid para descrever a situação. Apartheid. E destacam também o crescimento do movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, como uma forma de resistência transnacional. O BDS tem ganhado força mesmo. Sim. A conclusão de várias fontes é que não haveria muito espaço para equidistância, sabe? Diante do que eles descrevem como violações sistemáticas do direito internacional e até possíveis crimes de guerra em Gaza. Então, juntando todas essas peças que a gente analisou aqui nesta edição, parece que o que estamos vendo não é só um conflito armado, né? De forma alguma. É uma batalha, assim, muito feroz por narrativas, onde a desinformação, o controle do fluxo de informações são armas tão decisivas quanto, sei lá, mísseis. Exatamente. Tão ou mais poderosas, talvez. E isso nos deixa com uma questão fundamental, né? Que os próprios materiais colocam para nossa reflexão. Qual é a responsabilidade da comunidade internacional diante disso tudo? É a grande pergunta. Os documentos concluem com um apelo bem veemente para que se rompa o silêncio. Argumentam que a omissão pode se tornar, sim, uma forma de cumplicidade. Cumplicidade pela omissão. Exato. Sugerem até ações concretas, viu? Especialmente para países como o Brasil. Coisas como suspensão de acordos militares, apoio a investigações internacionais. Entendi. Ações práticas. Isso, reforçam muito a ideia de que a desinformação também tem consequências letais, sabe? Que ela também mata. E que essas batalhas simbólicas são cruciais para definir os rumos da história. Bom, realmente um tema denso, complexo e que certamente merece muito mais atenção. Agora faremos um breve intervalo, é rapidinho, não saia daí. Voltamos. Esta parte da nossa edição foca em como a tecnologia militar e a censura se cruzam no contexto de Gaza. Vamos explorar como a região, segundo algumas fontes, se tornou um laboratório para tecnologia de guerra e como a solidariedade à Palestina estaria sendo, criminalizada. O ponto de partida é a ideia do Anthony Lowenstein no livro The Palestine Laboratory. Ele argumenta que Israel utiliza, há décadas já, os territórios palestinos como campo de testes para tecnologias de vigilância, armamentos. Aquilo que depois é vendido como testado em combate, né? Exato. E assim, há indicações de que isso se intensificou bastante depois de 7 de outubro. É uma observação pertinente. O que o Lowenstein descreve como um laboratório parece funcionar na prática como um centro de desenvolvimento e marketing mesmo para sistemas de repressão. Tecnologias como drones autônomos, reconhecimento facial e, crucialmente, inteligência artificial são usadas para rastrear alvos. E com relatos indicando que nem sempre distinguem civis de combatentes, é isso? Exatamente. Há relatos que apontam para essa dificuldade ou talvez falta de distinção. E tem exemplos específicos desses sistemas de IA que as fontes mencionam? Sim. As fontes falam de sistemas como Lavender e Gospel. Eles usariam IA para automatizar a seleção de alvos. Automatizar. Isso. Incluindo residências, tá? Com base em suspeitas, remotas. Alguns analistas chegam a descrever isso como uma fábrica de execuções, com potencial para uma margem de erro alta. Nossa. E tem menção também ao sistema Where's Daddy? Where's Daddy? Supostamente usado para atacar combatentes do Hamas quando voltam para casa, o que, segundo relatos, acaba resultando em vítimas colaterais. Civis, né? Entendi. E essa tecnologia desenvolvida lá, imagino que desperte interesse fora. Empresas dos Estados Unidos. Sim, Google, Microsoft, Amazon teriam investido, segundo as fontes, em startups israelenses de cibersegurança e inteligência militar. E muitas fundadas por gente da Unidade 8200, o braço de vigilância. Isso, ex-membros da 8200. A compra da Wizy pelo Google é um exemplo citado. Interessante. E é curioso notar que, segundo relatos, existe dissidência dentro dessas próprias empresas de tecnologia. Como assim? Protestos,
notícias de funcionários protestando, sabe? Contra o que eles consideram ser cumplicidade com ações controversas. E essa dinâmica não fica só na tecnologia, ela vai para o campo discursivo, para o campo legal também. Ah, é? De que forma? Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Heritage Foundation. Lançaram o Projeto Esther. O objetivo declarado é combater o antissemitismo, mas os críticos argumentam que, na prática, buscaria criminalizar o movimento de solidariedade à Palestina. Criminalizar como? Usando leis existentes. O plano proposto sugere usar a legislação antiterrorismo para associar ativistas, organizações pró-Palestina a grupos como Hamas, mesmo assim, sem provas diretas de vínculo. Quer dizer, usar a lei de terrorismo para ativismo. Exato. E sugerem aplicar a lei RICO, aquela usada nos Estados Unidos contra o crime organizado, né? Sei. Aplicar a movimentos estudantis. Propõem intensificar investigações via FARA, que é a lei sobre influência estrangeira, tratando a militância internacionalista como, ameaça à segurança nacional. E tem pressão sobre universidades para cancelar vistas de estudantes estrangeiros em protestos. E o movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, enfrentando proibições. Nossa, é bastante coisa. Sim, o projeto também estimularia leis estaduais que proíbem contratos com empresas que apoiam boicotes a Israel. E ainda sugere investigar ativistas com base nas conexões deles. Mas as fontes falam de um debate aí, né? Sobre liberdade de expressão versus segurança e a questão do antissemitismo também, como ele entra nisso. Falam, sim, os críticos apontam essa tensão, né, entre a defesa da liberdade de expressão pelo governo dos Estados Unidos e essas medidas que miram mobilizações pacíficas, e discute-se muito a instrumentalização do combate ao antissemitismo. Críticas ao Estado de Israel seriam equiparadas a discurso de ódio. Enquanto outro tipo de antissemitismo, talvez. Exato. Enquanto, segundo alguns observadores, o antissemitismo real, vindo da extrema-direita, seria menos visado. E as fontes apontam como peculiaridade o fato do projeto ter sido concebido mais por figuras conservadoras, nacionalistas cristãs, e não tanto por organizações judaicas tradicionais. Entendi. E a opinião pública internacional, como reage a isso tudo segundo as pesquisas? Olha, apesar desse cerco legal, discursivo que é reportado, a opinião pública internacional parece se mover em outra direção. Pesquisas indicam que mais de 50% dos norte-americanos teriam uma visão desfavorável de Israel, e o apoio à causa palestina crescendo entre jovens. O que talvez explique o investimento em propaganda. Pode ser. Segundo analistas, explicaria o investimento israelense em campanhas de informação internacionais. E, ao mesmo tempo, a gente vê decisões judiciais na Holanda, Reino Unido, começando a questionar a exportação de peças para caças F-35 usados em Gaza. Antes da gente fechar, as fontes destacam o trabalho de quem está lá documentando e as conexões globais. Sim, é super importante mencionar o trabalho de organizações palestinas como Al-Mezan e israelenses como B'Tselem. Eles documentam abusos em condições de muito risco, né? E movimentos como o BDS buscam conectar a causa palestina a outras lutas, antirracistas, por justiça social, globalmente. O caso da África do Sul na Corte Internacional. Sim, o caso na CIJ é visto como parte disso. E o Anthony Lowenstein, no livro que a gente mencionou, ele argumenta que essa política de ocupação teria, ironicamente, tornado Israel um lugar mais inseguro para os próprios judeus, contrariando a promessa sionista original. Isso leva a gente para uma questão mais ampla, para pensar se tecnologias e estratégias de controle desenvolvidas nessas zonas de conflito podem ser exportadas e adaptadas globalmente. Quais são as implicações potenciais para a vigilância e para a liberdade de expressão em outras sociedades, né? Pelo mundo. Para a gente ir finalizando, sabe? Queria trazer uma coisa um pouco mais positiva. Uma outra visão sobre resistência nesses cenários tão pesados que a gente falou. Vamos conversar sobre como, mesmo no meio de tanta destruição, lá no Oriente Médio, tem jardins florescendo. E não é só para comer, né? É mais tipo um gesto simbólico, quase político mesmo. Exato. É uma forma muito interessante de olhar para isso, né? O cultivo da terra, seja em Gaza, na Cisjordânia, ou até, olha só, nos kibbutzim israelenses que foram atacados,
Aquilo vira uma afirmação de identidade, sabe? De memória e, acho que principalmente, de esperança. Bem ali onde tudo é caos. É a vida insistindo, né? Onde a gente menos espera. Ela foi atrás de fotografar jardins. Ela tem uma frase ótima, algo como: enquanto o conflito é caos, o jardim é ordem. Onde tem morte, o jardim insiste na vida. É forte, né? Uma imagem poderosa. E essa insistência, ela aparece de um jeito, nossa, que toca a gente. A Lali Snow foi, por exemplo, no Kibbutz Nir Oz, aquele que foi muito atacado em outubro de 2023. E o que ela viu lá? Rosas crescendo em janela quebrada, sabe? Planta brotando no meio do entulho. E o mais incrível, assim, parece que as cinzas das casas que queimaram acabaram adubando a terra. Nossa. E aí você vê gente como a Rita Lifshitz, que está cuidando dos jardins dos vizinhos que não estão mais lá, ou o Ham, um fundador já idoso, tentando manter o viveiro funcionando. São atos de resiliência pura. E do lado palestino, essa conexão com a terra parece ainda mais profunda, né? Bem ligada à identidade, à história de perda mesmo. A gente vê mulheres em campos de refugiados com pouquíssimo espaço cultivando em vaso, em varanda. Qualquer cantinho serve. Algumas protegem as plantas como um tesouro, mesmo com a casa toda destruída. Li o caso de uma refugiada que guardou só um galinho de hortelã murcha como lembrança do jardim que ela perdeu. E tem aquele relato de uma moradora que diz: meus pais e meus avós viveram aqui. Antes, esse prédio, ele era um nosso jardim. Isso diz tanto, né? A terra como memória viva. E essa memória vira uma necessidade muito urgente. Os dados da ONU são bem duros. Algo entre 80% talvez 95% das terras agrícolas em Gaza foram afetadas pela guerra. A soberania alimentar foi para o espaço, né? Então, esse cultivo urbano, por menor que seja, ele não é só simbólico, é sobrevivência mesmo. É dignidade. Lembro da história do Medo Halumi, um jovem que tinha um jardim como resistência em Gaza e acabou sendo morto. Ou aquele exemplo em Nablus, da mãe que plantou flores no túmulo do filho, morto por soldados. Ela transforma o luto em cultivo, né? Dizendo que Deus me mostra como cuidar das plantas. É quase uma teologia da jardinagem ali no meio da dor. É impressionante como o mesmo ato, né, cultivar, pode ter tanto significado de vida, de resistência, mas essa mesma terra, esse verde todo, ele também pode ser usado de um jeito oposto, né? Como ferramenta de dominação. Estou pensando nos assentamentos israelenses na Cisjordânia. E dos Estados Unidos, ela disse bem claro: estavam ali porque era a terra dos antepassados, que Deus deu para eles. Então, a beleza daqueles lugares, que é planejada para mostrar controle político e religioso, ela acaba escondendo a ocupação, esconde a história complicada por trás daquela paisagem que foi construída para dizer: isso aqui é nosso. Então a própria terra vira o palco dessa contradição toda. A esperança que o jardim representa, de repente, a mesma imagem usada para afirmar a ocupação. A Lali Snow percebeu essa dualidade, né? Que dói. A terra que podia unir acaba separando ainda mais. Ela até conta o caso de um casal palestino que ganhou prêmio por ativismo não violento e que perdeu a fé na paz depois que colonos destruíram a fazenda sustentável deles. É bem triste isso. É desolador. Mas, ainda assim, a criatividade para resistir não para. Tem projetos como um chamado Bacchus, que tenta cultivar ervas vegetais no subsolo, em abrigos, garagens, sem luz natural. É quase ficção científica, nascendo da pura necessidade. E essa ideia de jardinagem humanitária, ela está se espalhando. A gente vê coisas parecidas no Líbano, na Síria, na Ucrânia. Hortas como terapia, sabe? Como lugar de encontro, de autonomia. E muitas vezes são as mulheres que lideram isso, reinventando o espaço delas. A Lali Snow encerra com uma reflexão interessante sobre como jardinar coloca a gente no nosso lugar, sabe? Diante do tempo, da natureza. Ela fala de árvores jovens que já são mais velhas que nós. Talvez aí, nessa perspectiva mais ampla, tenha um fiozinho de esperança. Sim. Os jardins mostram essa teimosia da vida, né? Como ela acha caminho mesmo no caos. Mas, ao mesmo tempo, eles são um espelho da nossa dificuldade de conviver. Sem justiça, sem o diálogo de verdade,
A beleza que poderia ser comunhão, ela continua sendo usada para dividir. O potencial de unir fica refém da briga. Fica a reflexão, né? Se esse ato de cultivar tem tanto poder de memória, de resistência, mas também de dominação, o que precisa mudar de verdade para esses jardins florescerem como espaços de paz, e não só como testemunhas silenciosas do conflito? Olha, para quem quiser se aprofundar, os links para as fontes que a gente usou aqui e outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Exato. E só lembrando que o podcast tá no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima!